Glória a Deus, aleluia. Estamos nós aqui reunidos para mais uma aula, debaixo da gloriosa e santa paz do Senhor. Vamos iniciar hoje com a nossa oração. E eu quero pedir a cada um de vocês que estão em suas casas, que curvem as cabeças, fechem seus olhos, se liguem com os céus, para que a gente possa falar com o Senhor nosso Deus. Senhor Jesus, graças te damos por mais um encontro, por mais um dia que o Senhor fez, para que nós pudéssemos nos alegrar, nos reunir, nos reencontrar, Senhor, aprender mais da Tua Palavra, através da aula, através da Tua Palavra santa e gloriosa, que nos edifica e nos faz chegar até o céu. Vem, Senhor, nos ajudar a guardá-la em nosso coração, para que a gente não peque contra Ti. Nós te agradecemos por isso e por tudo que o Senhor nos tem dado. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estamos já na reta final da nossa revista do segundo trimestre. A nossa revista fala sobre os milagres de Jesus, lembram? Esses milagres eles estão localizados numa parte da Bíblia, que é o Novo Testamento, basicamente nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, certo? Então, hoje a nossa lição será a lição de número 10. Jesus acalma a tempestade. Olha que lição bonita, que título glorioso. E essa lição, ela vai estar lá no livro de Marcos. O livro de Marcos você vai encontrar lá no Novo Testamento. Peguem suas Bíblias, que hoje a gente vai manuseá-las mais uma vez. E vocês vão abrir no Novo Testamento. Qual o primeiro livro do Novo Testamento? Mateus, igual o nome de Mateus Galdino. Aí o segundo, Marcos. Logo quando termina Mateus, começa Marcos. E o título da lição, a nossa lição, vai ser no comecinho de Marcos, no capítulo 4. Certo? A gente vai começar com a leitura para a partir daqui eu poder dizer a vocês o que a gente vai ver hoje, tá? Então vocês vão lá no livro de Marcos, que é o segundo do Novo Testamento, capítulo 4, capítulo é o número maior, e o versículo 35. Nós vamos ler do 35 até o 41. Leiam comigo, me acompanhem, por favor. E naquele dia, sendo já tarde, disseram-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Essa foi a nossa leitura bíblica. Eu li para que a gente pudesse fazer uma relação com o título da lição. O título da nossa lição de número 10 é Jesus acalma a tempestade.
Pela leitura bíblica, a gente pode perceber que nesse barquinho haviam outras pessoas, não era? Mas que, mesmo que tivesse outras pessoas, Jesus estava nesse barco também. Então vamos lá. Nesse barco havia alguns discípulos, certo? E esses discípulos, nos diz a palavra de Deus, que eles estavam com Jesus, já tinham passado o dia lá naquela região, né? Jesus passou o dia pregando, ensinando a palavra, ministrando e cansado, porque onde Jesus estava, lembra que tinha sempre uma multidão que o seguia, às vezes o apertava, imprensava, queria vê-lo de toda maneira, mas Jesus sempre deu atenção. Só que Jesus, na forma humana, né? Igual qualquer um de nós, ele se cansava. E Jesus estava muito cansado. Chamou os discípulos e pediu para ir para outro lado. Porque enquanto a multidão estava de um lado, ele indo para o outro, entrava no barco e lá descansava. Né? Não é que ele não quisesse mais, é porque assim, todo mundo precisa de uma pausa, né? Quando eles estavam lá, os discípulos ficaram acordados, conversando, mas Jesus realmente estava cansado e resolveu dormir. Esse sono foi um sono muito profundo e durante esse sono aconteceu uma coisa que significou muito, que foi a tempestade, né? Para qualquer um que estivesse ali, seria um momento assustador. Foi um momento de medo, de incerteza, né? O barquinho devia balançar para um lado e para o outro. E quando chove no mar é diferente de quando chove na terra, né? A gente está em casa, na nossa proteção dos nossos lares, e quando chove, às vezes a gente ainda fica com um pouquinho de medo, né? Por conta do volume de água, às vezes por conta que está fazendo muito barulho, ou está com muito trovão, muito relâmpago, né? A gente tem um certo receio. Embora seja muito bonito os fenômenos da natureza, às vezes nos assustam. E no mar é um pouco diferente. Imaginem vocês que o mar, ele não tinha nada ao redor, somente água, né? Então o barquinho, por mais que tivesse mais próximo, assim a gente não sabe se estava em alto mar, mas o barquinho balançava, balançava, balançava. E conta a palavra de Deus que a água já estava entrando no barco. Aí os discípulos se desesperaram. Foi quando chegaram e nem respeitaram o sono de Jesus. Veja que ousadia. Jesus dormindo e eles foram lá e acordaram Jesus. Ainda disseram assim. Eu vou ler aqui no versículo e depois eu vou dizer a vocês com as nossas palavras, tá? Quando se levantou o grande temporal, as ondas subiam até por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Aí no versículo 38, está dizendo assim, e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. Olha que singelo. Jesus, em meio a toda a tempestade, continuava dormindo tranquilamente, com a cabeça repousada num travesseiro. E os discípulos os despertaram, dizendo, Mestre, não te importa que pereçamos, como se alguma coisa fosse estranha a Jesus. Como é que Jesus veio para a terra? Nasceu, cresceu, começou o ministério dele e sabia todas as coisas, né, que ia suceder. Mas os discípulos pensaram que ele, por certo, não estava no controle. E isso acontece com a gente também, né? Quando os discípulos foram lá e perguntaram assim, Mestre, não importa a ti que pereçamos, eles quiseram dizer assim, Senhor Jesus, acorda, que o barco vai virar, vai morrer todo mundo e o Senhor aí dormindo. Mas vocês acham que Jesus, o nosso Jesus, ele ia ter essa frieza, né? Não ia. Então, o que acontece? Quando Jesus acordou, simplesmente ele olhou o vento, olhou o mar e disse, cala-te, aquieta-te, e tudo se fez tranquilo. Porque na nossa vida, para Jesus agir, basta um segundo, só uma palavra dele. Quando ele disser já, aquele assunto acontece e se encerra e se resolve tudo. Mesmo jeito foi com essa tempestade. Aí Jesus foi e fez um questionamento para os discípulos. Por que sois tão tímidos, né? Por que tão inseguro? Vocês ainda não têm fé? Aí eles ficaram cheios do temor de Deus, de ver quão grande e quão maravilhoso é esse Jesus que a gente serve, né?
E isso na nossa vida a gente pode pensar assim, existem algumas turbulências na nossa vida, algumas situações que tiram o nosso sossego. A gente anda de um lado para o outro, a gente fala com uma pessoa, fala com outra, nada se resolve. Mas se a gente for para os pés de Jesus e clamar e pedir e orar com fé, a gente vai receber, porque a palavra de Deus diz: quando pedires com fé, crendo, recebereis. Então, eles ainda não tinham essa experiência, eles não tinham tido essa fé. Então, quando a gente fala dos milagres de Jesus, a gente fala de fatos que determinaram coisas maravilhosas na vida de quem estava lá e nas nossas. Hoje em dia, quantos anos faz que tudo isso aconteceu, né? E quando acabar, a gente hoje em dia ainda é edificado por esse testemunho, porque isso é vivo, esse fato realmente aconteceu, isso é real. O Jesus a quem nós servimos, a quem nós amamos de todo coração, ele aquietou o vento e o mar só com uma palavra. Isso não é glorioso para as nossas vidas? Então basta tão somente que a gente creia e que outros milagres irão acontecer. Não é dádiva de Deus isto? Então eu vou ler para vocês aqui o texto que tem na lição que vocês estão em casa. Certa vez próximo ao mar da Galileia, Jesus passou um dia inteiro ensinando a multidão acerca de muitas coisas. No fim do dia estava muito cansado e chamou os discípulos para irem para o outro lado e descansar um pouco. Os discípulos estavam acordados conversando até que começou um forte temporal com vento. As ondas eram tão altas que começaram a entrar no barco, quase o afundando. Então, cheios de medo de morrerem, foram acordar Jesus para que ele os salvasse. Jesus despertou, repreendeu o vento, deu ordem ao mar que se calasse. Então a tempestade passou, o milagre aconteceu diante dos olhos de todos. Eles ficaram muito admirados. Isso é o temor. O temor no Senhor nos faz a gente reconhecer Ele como nosso Senhor e Salvador. E Ele faz coisas grandes, que Ele faz coisas muito maiores do que o que a gente pensa, do que o que a gente precisa, do que o que a gente quer. Entende? Só que o nosso querer tem que estar pautado na vontade do Pai. Não é assim, eu quero uma bicicleta hoje, Jesus vai me dar amanhã. Não é assim. Será que aquilo vai ser bom para você? Será que aquilo ali vai produzir frutos? Né? Será que com aquilo sua família vai ser abençoada? Você vai ser uma bênção? Você vai saber usar aquele objeto, ou aquele dom, ou aquele desejo que você tem no seu coração? Será que aquilo é legítimo? Então é isso, todas as vezes que a gente pedir, a gente vai pedir conforme a vontade do Pai. Só que a gente vai pedir crendo que a vontade dele é perfeita e agradável para a nossa vida. Aí ele vai se alegrar e ele vai sim nos dar, porque ele já nos dá. Tudo que a gente necessita, Deus tem nos dado todos os dias. Não é verdade? Então, vejam só, eles ficaram muito admirados com tamanho poder e autoridade e questionaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem, né? Ou seja, no nosso texto áureo vem dizer assim: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? E está lá em Marcos, no livro que a gente leu, no versículo 41, a parte B. Só que na sua Bíblia vai ter assim: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que é o mesmo que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Quem é esse homem? Que está lá em Marcos 4, 41. É o Senhor Jesus. É Ele que manda no vento, nas ondas, no sol, na lua, em todos os planetas, em todos os astros, em tudo que a gente só consegue ver por uma tela de TV ou pelo celular, né? Coisa que a gente nem imagina. Essa semana, 2 astronautas foram lá no espaço trocar a peça de um satélite, né? Foram fazer um reparo lá. E quão maravilhoso a gente vê que o homem, que é limitado, acha maravilhoso e, de certa forma, é uma coisa muito bonita, muito grandiosa, uma operação como essa, né? Qual é o menininho, qual é a menininha que não se maravilha em saber que existe uma profissão de astronauta? Você vai entrar numa nave, você vai lá para o céu, acima das nuvens, você vai, até onde você deve ir, né? Geralmente é um satélite, é uma coisa que precisa de um conserto, ou que você vai passar um período lá
para poder fazer anotações, análises e trazer para a Terra. Muito bem, isso é muito gratificante, né? Isso é muito válido e é um avanço realmente. Mas imagine quão maravilhoso é que tudo aquilo ali é um grão de areia na imensidão do que o nosso Deus fez para nós, né? A gente não consegue imaginar, por mais que a gente veja o espaço enorme, as galáxias, por mais que a gente veja tudo aquilo e aquilo nos pareça grandioso, maravilhoso, e de fato é, né? Lá do espaço a gente olha para baixo e vê imagens da Terra, os seus continentes, né? A gente vê os oceanos, coisa linda, né? Aos nossos olhos. E muito mais Deus tem feito. E quem é esse homem que faz tudo isso? É o nosso Jesus, é o nosso Senhor e Salvador. É Deus que tudo criou. Antes que eu estivesse aqui, antes que você, antes que tivesse qualquer pessoa aqui, Deus já sabia como tudo isso iria funcionar. Imagine quão grandioso é o mistério de Deus na nossa vida, né? Que Ele fez coisas grandiosas para que a gente pudesse somente o quê? Observar, engrandecer o seu nome, dar glórias a Ele por essa maravilha que Ele tem feito e que faz, né? Porque até hoje eu nunca passei na rua para uma estrela cair e eu tropeçar numa estrela. Eu tenho certeza que você também não. Então, quem é que sustenta aquela estrela lá no espaço? É Deus. Se existe uma lei que faz com que todas elas ocupem seus lugares por determinado tempo, seja esse tempo mínimo ou máximo, que a gente não consegue nem contar, mas é Deus. Acima de tudo está Deus, acima de toda ciência, acima de todo avanço tecnológico, acima de toda operação, acima de tudo está Deus. Então isso é grandioso, né? Então que a gente possa deixar que Jesus acalme a tempestade do nosso coração, porque o mesmo Deus que trabalha com coisas grandiosas, Ele conhece todos os mistérios do meu e do teu coração. A palavra de Deus diz que Ele sabe quantos fios de cabelo há nas nossas cabeças. E olhe que tem muito, e todo dia cai, e todo dia nasce, né? E Ele sabe, Ele nos conhece muito bem. Ele conhece o que a gente sente, Ele sabe o que é que nos magoa. Às vezes uma pessoa fala uma palavra e a gente diz assim, não, não foi nada, nem se preocupe. Mas Deus, conforme a sua infinita sabedoria, Ele sabe ali o que foi que lhe atingiu. E Ele tem o bálsamo para curar o coração ferido. Não é grandioso? Ninguém pode, olha, eu com palavra nenhuma posso curar o seu coração de uma mágoa. Eu com palavra nenhuma posso fazer você perdoar ninguém. Eu com palavra nenhuma vou poder lhe dar a verdadeira alegria, né? Através de palavras eu só vou poder ser solidária, né? Se você quiser mandar uma mensagem para a tia vai achar muito gratificante. Mas é solidariedade, é uma amizade, é você querer ser simpático e agradável, porque vocês realmente são muito gentis e tia se alegra com cada um. Mas só quem pode dar uma verdadeira alegria a mim, a você, a seu papai, a sua mamãe, é o Senhor Jesus. Então, que a gente possa ter confiança, que a gente possa, sabendo quem é esse homem que manda no vento, que manda nas ondas, que manda na areia, que manda nos peixinhos do mar, nas aves do céu. Então, que a gente possa deixá-lo trabalhar em nossas vidas, acalmando as tempestades das nossas vidas. Quando tudo parecer confuso, quando tudo parecer enorme, muito difícil de lidar, quando todos os problemas parecerem assim muito difíceis, você entregue na mão de Jesus. Quando vocês forem fazer uma atividade escolar, por exemplo, antes de mais nada, peça a Deus para esclarecer as suas mentes, porque o trabalhar de Deus, ele é no nosso dia a dia. Então você pede, Senhor Jesus, eu vou fazer minha lição. Chegue aqui, fique aqui comigo que eu quero aprender essa atividade. E você vai aprender, e você vai se tornar um menino, uma menina de Deus, muito inteligente. E aquilo que você aprender vai servir para o seu dia a dia, vai servir para a sua vida. Você vai saber aplicar aquilo na sua vida,
Não é uma glória? É muito bom a gente estar pautado com os pés na rocha que é Jesus, porque Ele tem tudo para nos dar. Então, partindo disso, eu quero que vocês ouçam o nosso corinho de hoje e cantem com muita alegria. Quando a gente retornar, aí eu vou fazer a atividade com vocês de acordo com o que a gente leu, tá bom? Vamos ouvir? 1, 2, 3, palavrinhas! Meu bairro é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus o meu barco guiar, ao céu poderei alcançar. Meu arco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus o meu barco guiar, ao céu poderei alcançar. Ao céu poderei alcançar. Na viagem pra Jerusalém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Não é bonitinho esse corinho? Eu achei ele lindo. Eu espero que vocês também tenham gostado. Nós vamos participar da nossa atividade. E a nossa atividade hoje tem a ver com aquele texto que eu li. O texto da lição, não o texto bíblico. Pelo texto bíblico você consegue também responder. Mas quem ouviu a leitura e quem está acompanhando em casa pela sua lição vai acertar rapidamente. Porque tem algumas palavras que divergem, são um pouco diferentes. A palavra escrita na lição, ela é mais infantil, que é para o entendimento de todo mundo. Se você vai explicar a um coleguinha de classe, se você vai explicar a um primo seu, a um amiguinho que ainda não é crente, essa pessoa tem que ter um entendimento, né? E às vezes a palavra da Bíblia, ela é um pouco mais adulta, sabe? Então, assim, pelo texto da lição, a gente vai responder. Vocês vão pegar um lápis verde da cor da folha das árvores, e vocês vão pintar os quadros que têm frases verdadeiras. Caso você não tenha a lição e queira, entre em contato comigo que eu envio para vocês, tá certo? Tranquilamente. Jesus, em momento nenhum, esteve no barco. Essa afirmação é correta? Não. Jesus precisou ir para o barco, ele precisou descansar. Não foi? Ele até convidou os discípulos, vamos para outra margem, procurar um barquinho, um cantinho mais reservado, que eu preciso dormir um pouco. Jesus dormiu, né? Isso aconteceu. Recostou-se na almofada e dormiu. Jesus foi despertado pelos seus discípulos, sim ou não? Sim. Então, essa afirmação do segundo quadradinho, vocês vão pintar sim. Jesus foi despertado pelos seus discípulos. Por quê? Porque naquela hora eles estavam com muito medo, eles estavam muito inseguros. A tempestade se avolumava, as águas estavam ficando cada vez mais bravas, e a palavra de Deus diz que estava até entrando no barco, não foi? Então, assim, foi necessário que claro que Jesus iria ter outras táticas, mas assim, os discípulos, em meio àquela confusão toda, aquele medo, aquele pânico, resolveram ir lá e acordar Jesus de todo jeito. Terceira afirmação. O vento e a água se aquietaram depois que Jesus dormiu. Vamos pensar. Jesus entrou no barquinho, né? Foi lá para a popa, recostou-se e dormiu.
Enquanto ele dormia, o que foi que aconteceu? Caiu uma tempestade, a tempestade se avolumou e os discípulos ficaram apavorados. Então não foi depois. Esse vento e essa água, eles só se aquietaram depois que Jesus despertou. Então, enquanto Jesus dormia, nada tinha acontecido. Então não precisa pintar o terceiro quadrinho. No quarto quadrinho, é uma questão que nem precisa ler. Jesus é tão poderoso que até o vento e o mar lhe obedecem. Jesus repreendeu o vento e mandou logo que o lago, né, o mar se calasse. Isso é uma verdade? Ele repreendeu o vento e mandou que o mar se calasse, que o laguinho, que a água se calasse. Então, ele, por ser tão poderoso que até o vento e o mar lhe obedecem, ele fez o quê? Falou: acalma-te e cala-te, aquieta-te, né? E cala-te. E o vento e o mar ficaram sossegados. Então pode pintar o quarto quadrinho, porque sim, Jesus repreendeu o vento e mandou que o lago se calasse. No segundo, vai ser muito bom de fazer. Eu quero saber quem descobriu. Nós temos um código e ele vai ter uma mensagem, certo? Então eu tenho aqui todo o alfabeto e embaixo eu tenho 4 palavras, porque uma é uma letrinha, certo? Então aqui, que palavras são essas que está escrita através de desenho? Eu vou olhar o símbolo e vou lá no alfabeto ver qual é a letra correspondente. Por exemplo, essa primeira letra, que é uma ilha com um coqueirinho, vai ser a letra J. Essa segunda letra, que tem um presentinho, vai ser a letra E. Então, você vai escrevendo aqui, J, E, vai escrevendo. Quando você terminar tudo, você vai ter uma frase. Eu não vou dizer qual a frase, vou dar uma dica bem simples. É o título da lição. Já falei tudo, né? E no terceiro quesito, vocês vão fazer um desenho bem bonito relacionado com a lição. Pode ser um desenho de antes de Jesus pegar no sono. Pode ser um desenho dos barquinhos no mar. Pode ser o desenho da chuva caindo e o barquinho balançando. Certo? O que ficou mais na sua mente. Pode ser o desenho de Jesus ordenando que o vento e o mar se aquietassem. Tá certo? Então, o que vocês quiserem fazer, eu tenho certeza que vai ficar lindo. Certo? E na próxima aula, ou durante a semana, quem quiser mandar para mim, eu também dou uma olhada. Tá bom? Tem outra atividade que eu gostaria que vocês fizessem e que eu creio que muitos de vocês já fizeram, que é a nossa oficina criativa dessa semana. Todo mundo tem uma folhinha em casa, né? Eu trouxe uma folhinha de ofício porque era a que eu tinha em casa. Mas a ideia é que a gente recicle. Então, se você tem uma folhinha que foi de um livro que você já não usa mais e está lá solta, não arrancar a folha de um livro, né? Mas assim, às vezes tem uma folha, alguma revista que a mamãe ou o papai leu que está lá, ou um jornal. No caso da folha de jornal, ela é enorme, então você vai ter que dobrar ela ao meio, né? Que ela já é, e depois ao meio novamente. Aí essa partezinha, que vai ser mais ou menos um retângulo desse, é o que a gente vai utilizar, serve também, tá certo? Então, vamos procurar usar folhas de revista ou jornais que já foram usados, já foram lidos, que ninguém vai ler mais. Não precisa pegar uma folhinha limpa assim. Caso o papai ou a mamãe tenha impresso alguma coisa em rascunho e não vá utilizar mais, aí você pega, né? Porque às vezes a gente rascunhou alguma coisa, não vai mais utilizar a folha está em perfeito estado. Vamos fazer um barquinho de papel. Vamos ver quem consegue? Eu já fiz as marcações em uma outra folha, tá? Para poder sair perfeitinho. Mas assim, o princípio é o mesmo. A gente vai dobrar ao meio e passar a mão, certo? A ideia é que as pontinhas fiquem iguais. Dobrou ao meio, você vai dobrar faltando 3 dedinhos. No caso de vocês, crianças, vão ser... acho que os 4 dedinhos, tá? Mas na questão do adulto, faltando 3 dedinhos, a gente vai fazer uma dobra. Então, a gente vai fazer assim. Dobrou para cá, sempre passando a unha para fazer um vínculo. Porque aí ele fica mais seguro, ele não vai se abrir. Tá vendo que aqui ficou faltando, ó? 3 dedinhos para terminar.
Eu não vou até embaixo não. Aqui também, ó. Dobro pro outro lado, passo o vinco. Tá certo? Tá vendo? Agora eu vou fazer o quê? Lembra que aqui ficou 3 dedinhos? Eu vou virar para cima, tá? Então eu vou fazer assim, ó. Vou virar. E no verso também. Mesmo que aqui não tem nada, mas aí eu meço os 3 dedinhos, tá? E viro, certo? Aí o que é que eu vou fazer? Eu fiquei com um triângulo e aqui 2 retângulos bem fininhos que as pontas sobraram, né? Eu vou virar essas pontas para dentro. Virem as pontas para dentro, uma por cima da outra. E passa a unha, faz o vinco. Aqui também do mesmo jeito, ó, tá vendo? Eu vou virar para dentro, vou virar e passar a unha, certo? Agora eu tenho uma coisa parecidinha com um chapéu. Ainda não é o barquinho. Eu vou pegar aqui no meio e vou abrir. O que antes era um triângulo, tá vendo? Vai se tornar um quadrado. Tá vendo aqui esse triângulo? Eu vou aqui ao meio, ó. Abrir. Se tornou um quadrado. Aí você vai fazer o que de novo? Vincar. Esse se chama vincar. Vai passar a unha para formar vincos, certo? Tem um quadrado, não tem? Lembra daquelas pontinhas soltas que foram as que a gente dobrou? Pronto. Aqui vocês vão dobrar para cima para ficar igual com a ponta de cima, certo? E vincou de novo, certo? Vincou. Aqui, tá vendo? Virou para cima e vincou. Quando eu era da idade de vocês, eu não sabia fazer isso de jeito nenhum. Então, o que é que eu sugiro? Caso você encontre alguma dificuldade, você pede para o papai e a mamãe fazer essa partezinha. Porque terminou aqui, você vai de novo aqui no meio. Tá vendo? É porque eu tô com ele assim. Mas eu vou mexer nele aqui no meio. Aqui no meio ele tá aberto. Vai aqui no meio e abre novamente, faz um quadrado. Tá vendo? E é esse quadrado que vai dar origem ao nosso barquinho. Porque ele vai ficar com 2 pontinhas presas aqui, ó. Que eu vou abrir. Tá vendo? Ele tem uma vela aqui dentro. E aqui é um barquinho. Se você colocar ele na água, do jeito que ele tá aqui, ele vai boiar e você vai conseguir brincar. Porque a água ela tem uma superfície que não deixa esse barquinho afundar logo a princípio. Ele vai afundar depois que ele molhar, porque aí essa superfície vai ser quebrada. Ele vai ficar pesado. Mas enquanto ele estiver assim sequinho, você pega uma bacia da mamãe, pede a ela e você vai colocar ele. Então, nesse barquinho, você pode colocar o nome assim, Jesus, J-E-S-U-S, e contar essa historinha, que Jesus esteve num barco uma certa feita e que foi necessário que ele acordasse para poder mandar o vento e o mar se aquietar. Porque o vento e o mar nesse milagre, antes de acontecer o milagre, ele estava revolto, né? E causou muito medo aos discípulos. E esse foi o nosso milagre de hoje. Ele vem nos ensinar que tudo é possível para quem crê em Cristo. Inclusive que as forças da natureza, que as coisas que acontecem fora do nosso controle, elas tomem um rumo que nos favoreça. Eu tenho certeza que depois que o vento e o mar se aquietou, aqueles discípulos eles tiveram outra experiência assim, outra forma de olhar aquele dia, aquela noite, né, que vinha chegando. Então, assim, que a gente possa ficar revigorado, reanimado, muito mais alegres quando a gente conseguir colocar na nossa mente que o nosso Deus, o Senhor Jesus, Ele é quem fez e faz, e que a nossa vida, o nosso coração, seja o nosso barquinho e que Jesus esteja sempre lá. Porque no barquinho onde Jesus está,
a água pode até entrar, mas o barquinho não fura, ele não vira, né? Nada aconteceu de ruim. A única coisa que tinha acontecido antes de Jesus despertar foi o medo que tomou conta daqueles discípulos, né? Mas o barquinho não naufragou, né? Tudo se fez novo, o vento cessou, a água acalmou e os discípulos puderam glorificar e reconhecer, porque até aquele momento a gente não viu que eles disseram assim: quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles não tinham noção ainda de quão grande era o poder de Deus, né? Quão grande era o poder de Jesus que estava ali com eles. Então, que a gente possa não nos surpreender, mas que a gente possa reconhecer diariamente que o nosso Jesus, o nosso Senhor e Salvador, ele tem muitas coisas para fazer e que ele tem todo o poder no céu e na terra. Então, nada do que a gente conseguir imaginar vai ser difícil para Jesus fazer na nossa vida, ok? Então, que a gente possa continuar crendo, continuar lendo a palavra, participando dos cultos, buscando, orando com as nossas famílias, louvando a Deus com os nossos hinos, aqueles hinos que a gente mais gosta, porque tudo isso vem servir para a nossa edificação, para o nosso engrandecimento, né? Assim, o nosso engrandecimento espiritual, porque na verdade toda honra, toda glória, todo louvor e toda gratidão, todo engrandecimento real é para Jesus. Então, vamos orar, agradecer a Deus e após a oração, eu quero que você, junto com sua família, ouçam o hino que vai ser tocado, que vai ser para você guardar no seu coração, certo? Vamos orar agradecendo a Deus? Fechem os olhinhos, curvem as cabeças. Senhor Jesus, graças te damos, Senhor, porque tu tens estado presente conosco desde o nosso nascimento. Antes ainda, Pai, que nós fôssemos formados, tu já sabia de todas as coisas. Senhor Jesus, a tua palavra diz que tu estará conosco até a consumação dos séculos. E isso é maravilhoso, Senhor. Nós sabemos que podemos descansar na tua potente mão, porque tu estás conosco. Tu nos abriga, Senhor, assim como a galinha abriga os pintinhos sob as suas asas. Então, que a gente possa estar sempre acolhido, sempre abrigado, confiante, Senhor, sempre perseverante, crendo na vitória. Senhor Jesus, fica com cada familiar, cada pessoa que assistiu. Cura os enfermos, Senhor, traz de volta os afastados. Continua salvando, libertando, batizando com teu Espírito Santo. Continua conosco até um próximo encontro e vai, Senhor, acalmando as tempestades, Senhor Jesus. Vem estar conosco todos os dias, Pai, assim como a tua palavra diz, até a consumação do século. Nós te agradecemos por isso e por tudo mais. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Fiquem agora com o hino para o elevo espiritual de vocês e de suas famílias. Tranquilas, o vento a soprar na proa do barco, bem acomodado, o mestre dormia. Aí de repente o céu escurece, o vento sopra forte, as ondas se enfurecem, o barco afundando, os discípulos remando e Jesus dormindo. Foram acordar o mestre, gritando atemorizados: Mestre, acorda, nos socorre, nós vamos morrer afogados. No mesmo lugar onde ele estava, ele se levanta e ele olha para o mar e diz assim: acalma-te, mar, aquieta-te, vento, é teu Deus quem manda. Pode estar difícil, tempestade te cobrindo,
Jesus está no barco. Você não morre afogado, mesmo se ele estiver dormindo. Ele coloca a tempestade, é ele quem agita o vento. Ele anda sobre o mar, ele é o Senhor do tempo. O barco está balançando, mas uma coisa eu te garanto: você não morre antes do tempo. Tem vitória do outro lado, tem banquete preparado. É pra você que estou falando, você que tem indagado.